Salve a grande mãe, salve a nossa mãe, salve os ensinamentos que por anos, por décadas, me foram passados e que eu demorei bastante para entender as nuances. Eu até me emociono porque a gente no começo da vida espiritual, a gente não se dá conta de certos insights que vêm. Porque é tudo muito sutil. E muitas vezes a gente realmente ainda não está preparado para isso. E eu tô aqui hoje para poder contar um pouquinho para vocês por que eu montei esse curso. Por que eu me revirei muitas e muitas vezes nesse universo sem direção. Porque o meu caminho foi muito solitário. E eu não tive muitas pessoas com quem contar. Porque esses saberes, essas vivências, elas têm a capacidade de transformar muitos caminhos onde a gente está. O que isso quer dizer? Cada passo que você dá em direção ao seu eu, muitas vezes a gente quer retornar, porque não é muito confortável, né? E muitas vezes a gente é imaturo e teima em continuar numa trilha que nos faz mal. Mas com que a gente ouviu tanto falar que aquilo é bom, é mágico, é transformador, mas são só alguns embustes do lado denso, que não quer que a gente continue naquele vislumbre da luz. Então, muitas e muitas vezes a gente cai. E a gente cai feio. Mas não é sempre que tem alguém para te mostrar o caminho da transcendência. E aí você só pode contar com você. Você só pode contar com o seu grau de entrega, com o seu grau de rendição. Que no yoga a gente chama muito de tapas, né? Esse fogo da verdade, esse fogo de queimar mesmo, esses estágios que a gente precisa queimar. O ego que a gente precisa decepar. E aquela zona de conforto que, gente, não é confortável. Porque é só um estágio que muitas vezes te mostra e te testa e te pergunta se você tem realmente
esse bhava, esse amor, esse grau de rendição que é tão necessário para a gente entender o que realmente é essa conexão. Então, depois de tudo que eu passei, depois de tantos vislumbres, depois de tantos passos em direção ao meu eu consegui entender o que foi que a minha mentora, o que foi que ela, Ananda Mayi, queria tanto de mim. Não era simplesmente dar aula de yoga, e que eu achava que era, né? Eu, na minha ingenuidade, eu simplesmente achava que o meu caminho era só no yoga. Era só o passo a passo dos ensinamentos que são, sim, eternamente valiosos, porque muitos desses ensinamentos, eles estão no meu programa, eles estão no meu método. Porque yoga e tantra não tem como separar. Porque a gente chega um momento em todo esse entendimento e sabe que grande parte dos ensinamentos reais do yoga real, não simplesmente de posturas que sem o acompanhamento correto, sem a inspiração correta, não vai te levar a lugar algum, não é? Mas quando você alia e mantém junto o mecanismo e as ferramentas milenares do yoga e o mecanismo e ferramentas milenares do ensinamento tântrica, você sente que eles sempre andaram juntos. E que, unindo aquele pranayama correto, aquela respiração correta, com o yantra, com a imagem, com o símbolo mágico, com uma meditação correta, aí sim, com um mantra iniciático, enfim, tudo isso acomodado corretamente, aí sim a transcendência vem. Os siddhis vêm. E aí você não pode mais se prender a nada. Somente ao caminho do coração. E a partir de hoje, eu quero convidar cada um de vocês para entender esse método, para perceber que cada coisa tem o seu real valor quando encaixado corretamente. E quando eu entendi que tudo que estava no meu coração, quando tudo que eu acolhi, eu percebi que era isso que ela queria. Que era isso que a Ananda Mayi sempre quis de mim. O passo a passo para a transcendência. O passo a passo para entender que o lótus
que está em você, ele quer muito brilhar. Que o lótus, que muitas vezes ainda está aí dormindo, botãozinho fechado, mas já plantado. Se não tiver plantado, a gente vai plantar agora, né? E aí sim, a nossa real verdade e essência vai se mostrar. E gente, não precisa ter medo de nada, porque cada passo que a gente for dar, cada passo que a gente for estudar, praticar, acomodar, vai ser com muito cuidado, com acompanhamento e com muito amor. Porque tudo já foi estudado 1000 vezes por mim, tudo já foi praticado 1000 vezes por mim. E o que essa mãe nos ensina não tem como machucar ninguém. É simplesmente cuidado, porque amor de mãe verdadeiro a gente encontra a partir do momento que a gente sente, vive e aprende. O Tantra, essa filosofia, essa conexão que já é inerente a todos nós, que a gente já veio de fábrica com ele, né? Só tá ainda escondidinho. Muitas vezes alguns de vocês já sentiu alguma coisa, sim. Mas às vezes a gente nem sabe o que é. A gente não dá nome. Porque o Tantra tem que ser vivido. Tem que ser praticado. Tem que ser ritualizado. Mas esse ritual muitas vezes não necessita de nada. É somente passo a passo de um movimento interno nosso. É muito lindo a gente realizar um ritual físico com todos os procedimentos que a gente também vai aprender. Mas a única coisa que a gente precisa é reverenciar o nosso ser, o nosso corpo, o nosso presente, o nosso veículo, e não negá-lo em nenhum momento. Cuidá-lo sim, e muito bem. Purificá-lo sim, em todos os aspectos. Limpar aquilo que um dia a gente nem sabia que estava acumulando poeira. Poeira do não entendimento. Poeira de tudo aquilo que a gente pensava ser, né? E através desse passo a passo, a gente vai sim vislumbrar, desvendar, retirar, lapidar, para que o nosso corpo diamante esteja assim, preparado para esse encontro. Então, o meu trabalho,
que eu me dediquei tanto a estruturar isso da melhor forma, para que a gente não perca nenhum passo, para que tudo fique muito claro em vocês. E eu vou começar mostrando para vocês o que é a deusa. Então eu separei mitos do que é a deusa. Eu separei arquétipos de vários aspectos do que é a deusa. Eu trouxe a história proto-histórica da deusa. Então a gente foi entender desde o início, quando a mulher, a deusa, era reverenciada em tantas culturas. E não era uma coisa imposta, era algo natural dessas comunidades, dessas civilizações. A deusa era reverenciada. Deus era o aspecto feminino, porque a inteligência emocional, moral dos homens e mulheres percebiam o quanto que ser mulher e sangrar e dar a vida e alimentar através do seu próprio corpo era algo realmente como é, né? Mágico, sagrado, divino. Então Deus era mulher. Nessas civilizações, vez ou outra, era muito importante fazer um ritual. Vez ou outra, era importante sentar em círculos e reverenciar Deus como sendo deusa. Então a gente vai estudar essa história, essas civilizações, e vamos partir também para os arquétipos femininos de Deus, através da mitologia hindu. Vamos conhecer as consortes dos deuses, que na maioria das escolas de yoga só se fala de Brahma, Vishnu e Shiva, né? E essas consortes, essas mulheres que muitas vezes nem gostam de ser vistas como esposas, elas também estão sempre presentes, mas não ensinam para vocês, porque não é interessante, né? Porque infelizmente 99% das escolas de yoga e de tantra até, se é que existem, né? Não se fala dessas mulheres, dessas divindades, desses arquétipos, da sua força, dessa força motriz que é Shakti,
que está presente e é inerente a todas as mulheres, através dessa conexão com o sexo feminino e com o sangue menstrual. Então nós vamos estudar esses mitos, nós vamos estudar as histórias, nós vamos travar contato com os mantras e também adentrar esse universo dessas histórias tão importantes e de entender o que é finalmente o que é Shakti e o que é Kundalini. O que é prana, o que é o cosmos, como a gente sente essa criação dentro da cosmologia, dentro da cosmogonia tântrica. O que é o mundo, o que é a vida. Como nós, como cada um de nós, nos percebemos como seres humanos. E o que é esse corpo? O que é essa força? O que é mente? O que é ego? E o que é consciência? O que é essa mente inferior? O que é a mente superior? Aonde a gente se percebe unido com essa criação divina e como a gente se percebe sagrado. O que a gente tem que fazer para se perceber um e não separado do todo? Porque infelizmente, mais uma vez eu digo, dentro das escolas de yoga se ensina um yoga dual, aonde a gente tem que se perceber separado. Uma coisa é o nosso corpo, outra coisa é o nosso espírito. E o nosso corpo não é sagrado como o nosso espírito. Então a gente tem que negar. Não. A gente tem que sentir uma coisa só. Por isso é tão importante vivenciar e entender o que é o Tantra e o que é o Yoga não dual. Porque não tem como você separar nada, porque você só vai se conectar de verdade com aquilo que você é, se você se perceber una com o todo e dentro dessa nossa filosofia, só vai se perceber a mesma centelha divina e não separada de Shiva Shakti. Quando a gente entender que a grande mãe é aquela que movimenta a nossa força motriz, é aquela que movimenta a consciência universal, é aquela que traz a vida,
a força divina, e ela está em nós, ela está presente dentro do nosso corpo alquímico, dentro do nosso corpo divino. A gente vai começar a desvendar isso como se a gente fosse uma cebola e começasse a retirar, camada por camada, através dos estudos das escrituras, através das vivências de reverenciar e sentir e dar o comando correto para o nosso corpo. Por isso que o trabalho dentro também do yoga tântrico é tão importante. Porque no yoga tântrico, a gente não vai simplesmente praticar por praticar. A gente vai sentir de dentro para fora. E a gente vai se abrir como um lindo lótus para receber o Yogasana, para comandar essa postura e saber o que ela vai fazer para nos auxiliar nessa conexão. A gente vai entender que cada pranayama é importante para algo. Então, cada respiração, cada ferramenta do yoga, ela tem uma importância muito grande para entender o Tantra. Quando a gente utiliza de ferramentas da Kriya, ferramentas que vão ser depurações, limpezas, ferramentas do yoga tântrico e ferramentas também da Kriya Yoga de Paramahansa Yogananda, meu primeiro mestre. Então tudo isso vai estar contido no método. A gente vai entender que a partir de determinadas movimentações dessas ferramentas de contemplação, de meditação, de yoga postural e até de preparatórios do yoga postural, para adentrar o verdadeiro Hatha Yoga, que não é simplesmente ficar movimentando sem nexo o corpo. Você vai ter ali uma fórmula mágica para agir dentro de uma postura de yoga. Porque você vai estar 100% o tempo inteiro comunicando, dando a mensagem para destravar os nós que você tem, para vislumbrar o sagrado que você é e para adentrar cavernas locais, planos sutis que a gente nem imaginaria que existem. Então, através desse método, cada passo será dado com o nosso descortinar. O descortinar que eu digo é reconhecer que você é sagrado, que você é sagrado e que você somente estava separado desse seu coração espiritual pela própria proteção divina.
Porque para resgatar isso que a gente não é algo que possa se fazer de forma brusca. Quem já assistiu, quando eu conto do passo a passo do despertar de Anandamayi, ela fez o caminho inverso, né? Ela teve que sentir o corpo dela conectado com o espírito para mostrar para cada um o quanto sutil nós somos e o quanto denso nós estamos, né? E quando isso acontece, tem que ser de forma cuidadosa e amorosa. Porque, infelizmente, muitas pessoas se perdem no caminho. E as sementinhas do Samadhi, dessa revelação, muitas vezes as pessoas não conseguem assimilar e entender. E ficam do outro lado para sempre, né? Mas o engraçado, o maravilhoso desse yoga tântrico, desse caminho tantrika, é você vislumbrar esse samadhi, essa hiperconsciência em vida. E não como muitos mestres dizem, que eles só alcançaram e vivenciaram o samadhi quando morrem. O Tantra te presenteia isso em vida. Então, cada estudo que a gente for fazer, cada vivência, cada ritual, cada leitura, ela tem essa finalidade de mostrar e de te amparar passo a passo do caminho. Estudando as escrituras, estudando e também contemplando essa linguagem crepuscular. Essa linguagem dos textos tantricas que serviu para proteger o ensinamento sagrado até hoje. Se não fosse essa linguagem crepuscular, secreta, e também de iniciação somente de mestre para discípulo, o Tantra tinha se perdido, o real Tantra tinha se perdido. Porque a gente não deve utilizar a palavra Tantra de forma perniciosa, de forma vulgar, porque a sacralidade dos ensinamentos da Grande Mãe, dos grandes mestres, como a Bhivarna Gupta, como tantas yoginis fizeram e ainda fazem pelo Tantra, não seria justo utilizar algumas palavras como neo. Por que não, gente? Porque neo é novo.
E não existe nada de novo em algo que é proto-histórico, milenar. Aí as pessoas falam, mas o Tantra é divulgado como há 500 anos atrás. Porque o Tantra não se escrevia. Tantra era passado de forma parampará, de forma oral, de mestre para discípulo, de Yogini para discípulo. Mesmo porque não é importante nem um pouco manter isso escrito. Porque é de forma oral e somente de uma pessoa para outra pessoa, não tem como ele se perder. Então o que você vê por aí na divulgação, né, de Neo, não é Tantra. Nunca foi. E quando você vê algo divulgado como massagem, não é Tantra. E nunca foi. E quando você vê algo denominado terapia, não é Tantra. E nunca foi. Então, minha mãe, minha mentora, minha guru, minha mestra, em vida e também extrafisicamente, ela dizia, ela diz que é o momento de nós colocarmos a sacralidade do Tantra e mostrá-la. Tá na hora de separar uma coisa de outra. Denominações erradas que infelizmente cresceu a um nível assim absurdo, né? E que eu diria que foi passado e muita gente não parou para pesquisar ou não teve oportunidade de aprender o certo, né? Mas agora você tem. Agora é hora de você empunhar comigo as armas da deusa, pegar o nosso Trishula e retirar o Tantra desses nomes, dessas divulgações. Porque quando vocês perceberem a beleza que é o real Tantra, que já vamos começar a aprender como os Tantras, as escrituras, os Shastras, os Agamas e Nigamas, as escrituras tântricas, ora ensinados por Shiva, ora ensinados por Shakti, pela deusa ou pelo deus. E a partir dessa beleza, dessa sacralidade, desses ensinamentos, a gente não tem mais como aceitar as palavras Neo,
terapia, massagem, orgasmo e tantas falácias, colocando junto o nome dos tantras, né? As yoginis, essas mulheres sagradas, santas, iluminadas, repletas de conhecimento, repletas de despertar, estão clamando por justiça. E a gente está aqui para demonstrar para vocês que já é hora de mostrar de verdade a beleza que é ser tantrika. E por que se deu tudo isso, né, Dani? Por que o Tantra, a grosso modo falando, né, foi utilizado para divulgar certos atos nada a ver, né? Exatamente pelas pessoas que divulgam isso não serem mestres iniciados em uma sampradaya. A gente vai aprender o que são os sampradayas. Nós vamos estudar as principais sampradayas, as principais linhagens tântricas. E a partir desses estudos, através da linguagem crepuscular, mais uma vez, vamos separar quem é iniciado e quem não é iniciado. Por quê? Porque a pessoa que está te passando um ensinamento dentro dos tantras, invariavelmente, de qualquer forma, ela tem que ser uma pessoa iniciada. O que é iniciação? Nós iremos aprender que para ser tantra tem que se passar, assim como o verdadeiro yoga, por iniciações. Tem que se passar e ser reconhecido para o seu professor, através do seu mestre, que você é uma pessoa digna de receber um conhecimento milenar. Você tem que provar o seu adhikara. Adhikara é ser merecedor do conhecimento. Somente o professor, somente o mestre vai reconhecer em você os aspectos de um real discípulo, né? Então, você vai mostrar que você tem essa vontade de aprender. A gente vai estudar cada passo de ser merecedor. Você vai fazer o passo a passo e aprender. A mente do iniciante, você vai aprender e vai demonstrar quais são os seus atributos, né, para ser um iniciado ou uma iniciada desse caminho. E depois que você se reconhecer realmente Shishya, um pupilo, que a gente diz, né? Uma pessoa merecedora de sair de uma mente de iniciante, de uma pessoa que realmente quer mostrar vigor, vontade, sem medo de se
se depurar, de transmutar sentimentos, pensamentos, de querer mesmo se revelar para você, né? Aí a gente vai trabalhar um pouquinho e estudar o seu coração espiritual. Estudando Hridayam, que é esse coração espiritual, a morada do seu espírito, a morada da sua luz e essência, a gente vai perceber, e você vai vislumbrar muitas vezes sozinho, quem é o seu Ishtadevata, quem é essa divindade interior que tu possuis, que está ali para se mostrar. Através desse Ishtadevata, muitas vezes esse arquétipo, essa sua genialidade, esse seu espírito, tem muito a ver com o que você é. Um exemplo. É como se ele fosse um anjo da guarda que mora em você, que está sempre com você. E através desse reconhecimento do seu Ishtadevata, o passo a passo para a iniciação acontece. Porque através do Ishtadevata, que eu muitas vezes vejo em você, que a Anandamayi vê em você, que você se reconhece, o caminho do Shaktipat vem, o caminho da iniciação. Um exemplo. Você é uma pessoa muito geniosa, que desbrava muita coisa, que necessita muitas vezes acalmar um pouquinho, que está sempre naquele fogo, que fala algumas coisas que de repente machuca outras pessoas. Você precisa baixar um pouco esse fogo. E aí é aquele seu Ishtadevata se revela um arquétipo da deusa ou do deus mais brando. E isso devagar você vai aprendendo, porque nós estamos trabalhando os mitos, as lendas, né? E não necessariamente precisa ser algo hindu. De repente o seu Ishtadevata é Maria Madalena, Isis, Buda, né? Isso vem e se mostra para você a partir dos trabalhos que a gente virá fazer. Então tudo será feito de forma a trazer para você aquilo que estava escondido. E Shakti Kundalini, essa força motriz que está em todo o cosmos, em todos os planos, em todos os planetas, em todos os seres vivos, adentra o teu corpo. E começa a se movimentar, a bailar, a dançar, descortinando os véus de Maya, retirando pouco a pouco as ilusões daquilo que você pensava ser. E as lágrimas vêm.
os insights aparecem. O modo de você agir se modifica. O modo de você pensar se modifica. O modo de você falar se modifica. Como você se vê no mundo se modifica. E você se percebe cada vez mais próximo, próxima da verdade, da transcendência. Dos seus amparadores, dos seus guias, dos seus mentores, mentoras. E aí, devagarzinho, um manto se vai, um canchuca se vai. E devagar, tudo é revelado. Muitas vezes vem rápido. Alguns mantos caem muito fácil. Às vezes não, porque ainda você tem receio. Você tem ali uma partículazinha ainda de medo. Não tem problema. Vai no teu tempo. Você vai ter as ferramentas. Em cada módulo que você for fazendo, eu vou te amparando. A gente vai conversando. A Kula, a família espiritual, já estará presente. Cada aluno, cada pessoa que estiver junto, também vai querer conversar, vai querer trocar informações. Isso é uma das coisas mais ricas que pode acontecer quando a gente está fazendo esse trabalho espiritual. Porque você não se sente só. Não é um trabalho do ego. É um trabalho para depurar, para cortar, né? Então é muito importante você se perceber dentro da família espiritual, dentro da Kula. E nesse grupo de estudos que a gente vai ter, nesses encontros no Zoom também, de 15 em 15 dias, é para isso. É para esses momentos. E juntos, desbravar e desvendar e revelar a beleza do coração, a beleza do seu eu, a beleza da sua verdade e realidade. Aquilo que você sempre foi. Uno com um grande poder. Aqueles que nunca foram separados e que eles estão juntos eternamente no teu coração espiritual. A morada de Shiva e Kali, a grande mãe, que vai passo a passo se mostrar para você. Vai se revelar, vai te ensinar, plantando a sementinha e mostrando-se para o todo. A grande mãe e todas as suas formas, todos os seus arquétipos, os 10 principais dentro das Mahavidyas, aquele caminho do despertar da roda, desde a primeira até o lótus que se desabrocha. Cada Shakti presente em cada Mahavidya, em cada divindade,
cada ritual, cada mantra, cada yantra, tudo isso e muito mais, devagarzinho e sempre, para a gente poder se reunir com Shakti através de Shakti Samaya, reunindo-se com a deusa, reunindo-se com Shakti Ma, através dos ensinamentos de Ananda Mayi, a minha mentora, e a partir de hoje, a nossa mentora, a nossa guru. Ela, que em vida trouxe tantos ensinamentos, trouxe tanto amor, e se revelou a própria Kali encarnada. Jai Ma, Kali Ma, Ananda Mayi Ma, Om Namah Shivaya. Bem-vindos.